Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui falo sobre atendimento a crianças no consultório, com assuntos e dicas que te ajudam a ter sucesso nesses atendimentos. No vídeo de hoje, e mais alguns, com certeza, vou falar sobre ortodontia preventiva e interceptativa em odontopediatria. Mas antes de começar a assistir, clica no sininho para ativar as notificações, te inscreve no canal e, se gostar, curta e compartilha com os seus colegas. Então, hoje nós vamos começar falando de um assunto que nós, odontopediatras, utilizamos bastante e sim, desde a faculdade, na disciplina de odontopediatria, já se fala em algumas coisas de ortodontia preventiva e sim, na cadeira já de ortodontia na faculdade, já se faz alguma coisa de ortodontia interceptativa em criança, tá? Cabe a nós a supervisão da erupção, do desenvolvimento da dentadura mista, da dentadura descida e também da dentadura permanente, tá? A dentadura permanente, ela vai fazer, ela se refere ao quê? Nós, odontopediatras, ou também você clínico que atende adultos jovens, a gente chama, tá? Então, essa dentadura permanente jovem, tá? Nós somos capazes de, fazendo uma ortodontia preventiva e interceptativa, nós conseguimos dar a este jovem adulto uma oclusão estável, funcional e esteticamente aceitável na sua dentição permanente, né, na sua dentadura permanente. Então, entendendo bem, odontopediatra ou aquele profissional clínico que tem um desejo de atender crianças, ele desde o início, preventivamente, ele vai e depois, caso tenha se instalado alguma maloclusão, interceptativamente, ele é capaz de dar a este adulto uma oclusão estável, além de uma estética aceitável, além de que ele consiga fazer todas as funções que são possíveis com a nossa cavidade bucal. E também todo o sistema estomatognático. Então vamos lá. Começando, eu acho bem importante a gente falar quais são os níveis de atuação, né, nossa, do odontopediatra ou de você clínico que vai começar a atender criança. Nós temos o nível de atuação preventivo, interceptor e corretivo. Então, vamos começar falando sobre o nível de atuação preventivo. Eu acho esse nível de atuação extremamente importante. A prevenção vai fazer com que a gente evite que a gente tenha no futuro maloclusões mais severas, de dificuldade de tratamento mais oneroso financeiramente e também oneroso emocionalmente para o paciente. Preventivamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos prevenir, né? Nós vamos dar métodos que vão fazer o quê? Que vão evitar que a maloclusão se desenvolva. Exemplo simples. Preventivamente, eu vou agir numa criança quando ela tem uma perda precoce por cárie, onde é feita a extração de um dente e ainda nós vamos ter alguns anos para que ocorra a erupção do dente permanente. O que nós vamos fazer nessa situação? Vamos usar um mantenedor de espaço. Esse mantenedor de espaço é a atuação em nível preventivo. Falando de nível interceptor, o que seria o nível interceptor? Imaginem que nós temos uma situação, né? Uma criança que teve um hábito de sucção deletério, um hábito de sucção de chupeta, e nós temos uma mordida cruzada bilateral instalada, juntamente com uma mordida aberta anterior. Se nós não agirmos nessa fase de dentadura mista, né, ou mesmo de dentadura descida, nós vamos ter uma maloclusão instalada em dentadura permanente com uma maior gravidade do que seria. Então, nós vamos utilizar métodos mecânicos ou não, tá?
para fazer o quê? Para que a gente tenha a solução com eficácia e eficiência dessa mordida cruzada, por exemplo. Dessa forma, nós estamos agindo interceptativamente. Vou dar um exemplo para vocês de quando a gente não atua mecanicamente. Mordida cruzada, mordida aberta anterior com interposição de língua, tá? Então, primeiramente, sim, a gente vai utilizar mecanicamente um aparelho, um disjuntor, um expansor para fazer o que? Descruzar essa mordida. Posteriormente, vamos usar um aparelho com uma grade palatina, um excelente aparelho para fazer a contenção da língua. Estamos agindo mecanicamente. Mas, com certeza, existe uma necessidade de um controle dessa interposição de língua. E aí nós vamos trabalhar com a área de fonoaudiologia para que seja possível fazer a correção dessa anteriorização de língua. Estamos agindo, sim, interceptativamente, mas de forma não mecânica. E temos, por fim, o corretivo. O corretivo, ele geralmente, ele chega nessa fase por dois motivos. Primeiro, para corrigir alinhamento, nivelamento de dentes, né? Que não se foi feito anteriormente. E é claro que sim, sempre nós vamos ter uma gravidade maior, ou quando a gente tinha uma maloclusão instalada na fase de dentadura mista e decídua também, onde não foi realizado um tratamento interceptivo. Vamos pensar numa linha de vida da criança. Chega em nosso consultório uma criança com hábito de sucção de chupeta. É feita a adequação da chupeta, posteriormente a remoção da chupeta, ela foi tardia e nós temos uma mordida aberta anterior. Preventivamente, nós adequamos a chupeta e estabelecemos um momento de remoção para termos a autocorreção. Não foi feita a remoção. Se perdurou um pouco mais, onde não teve a autocorreção. Vamos instalar um aparelho, não tem mordida cruzada posterior, então nós vamos utilizar um aparelho somente para fechamento de mordida anterior. Fazendo o fechamento da mordida anterior, beleza, tudo certo. A criança, ela não conseguiu utilizar o aparelho, não teve maturidade para isso, vamos ter uma mordida aberta esquelética em dentadura permanente, onde é necessário sim fazer a ortodontia e muitas vezes a cirurgia ortognática para fechamento de mordida aberta. E compreendem que se a gente age muito mais precoce, preventivamente na criança, nossos níveis de utilização de aparelhos ortodônticos em idade de adolescente ou de um jovem adulto, ele se torna muito mais simples se agimos ou muito mais difícil, tanto para o paciente quanto para o ortodontista. Seguindo nessa linha toda, nós temos que pensar qual é o papel do odontopediatra, o que o odontopediatra faz em termos de ortodontia. E aí sim é importante nós entendermos o que ele faz para que consigamos agir adequadamente. Então, o papel do odontopediatra, eu acho que primeiramente nós temos o contato direto com a criança. Então, ele tem a obrigação de reconhecer as más oclusões que vão sim, com certeza, se beneficiar de uma atuação interceptora. Nós vamos reconhecer primeiramente. Sim, tendo reconhecido que existe sim uma condição de má oclusão, temos que fazer a indicação do tratamento na época ideal. Vou só falar rapidamente sobre a diferença de eficiência e eficácia, tá? A eficácia nós vamos resolver, né, com qualidade o problema. E a eficiência é quando a gente resolve com qualidade o problema a baixo custo, tá? Então sempre a gente vai procurar a época ideal buscando o quê? Não adianta nós querermos fazer
um procedimento, um tratamento de uma maloclusão, se a época, por exemplo, a criança não tem maturidade para fazer a utilização de um aparelho ortodôntico. Ela não consegue. Este tratamento vai ser muito mais longo e, com isso, muito mais oneroso para o paciente em termos financeiros. Não vai ter baixo custo. Então, eficiência e eficácia, sim, na escolha da indicação do tratamento na época ideal, tá? Eu vou colocar um exemplo que eu acho que eu gosto muito de citar os exemplos, e hoje eu vou citar o exemplo do meu filho, tá? Eu tenho um menino, né, de 8 anos, ele tem uma troca não tardia, né? Ele já tem os 4 incisivos inferiores, 4 incisivos superiores. Nós já detectamos há mais ou menos uns 2 anos, quando ele teve uma esfoliação precoce dos incisivos laterais por conta da erupção do 11 e do 21. Então, já se começava a ver que tinha, sim, uma pequena falta de espaço. Seria necessário fazer um alargamento, uma expansão? Sim. Também a gente foi observado que começava a se instalar uma retrognatia mandibular, um leve classe 2. Então, nós tínhamos já 2 maloclusões para ser resolvida com o uso, enfim, de um aparelho ortodôntico, um aparelho ortopédico, né? Naquele momento, quando ele tinha 6 para 7 anos, ele tinha condições, foi conversado com a família, no caso eu, e foi decidido que não, ele não tinha maturidade ainda para fazer um uso adequado de um aparelho. Se tratando de uma maloclusão, onde nós temos sim um tempo maior para que seja efetuado esse tratamento, se escolheu a época ideal. A época ideal foi o ano passado, então ele ficou 1 ano e meio tendo essa maloclusão, a mãe odontopediatra e a ortodontista olhando essa maloclusão e compreendendo que naquele momento não era a época ideal para se utilizar o aparelho. Hoje ele faz uma ortopedia funcional dos maxilares, ele usa um aparelho de Clampett, depois, mais adiante, nós vamos em outras aulas falar sobre os aparelhos na prática, e estamos tendo um sucesso muito bom, ele está tendo um uso muito realmente com um retorno, né, em termos de sucesso de tratamento, mas talvez eu não teria isso se fosse há 2 anos, 1 ano e meio atrás, tá? Então é importante sim escolher a época ideal para que se faça isso. E claro que é nossa obrigação reconhecer as maloclusões? Sim. É nossa obrigação indicar? Sim. Mas nós temos que avaliar se você tem habilidade para fazer esse tratamento. Não tendo habilidade, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai, com certeza, indicar ou encaminhar para o ortodontista. Quando eu fiz a minha especialização em ortodontia, antes disso, eu fazia muita ortodontia interceptativa, tá? Nunca fiz ortodontia corretiva. E também eu não fazia a interceptativa utilizando a ortopedia funcional dos maxilares. E aí, no meu curso de especialização, a gente teve todo um preparo, né, para aprender a indicar, a fazer ortopedia nos nossos pacientes. Então, até antes disso, eu encaminhava. Eu não me sentia com habilidade para fazer esses tipos de tratamento. Então, tudo certo, tá, gente? Encaminhar. O importante é que a gente dê o melhor tratamento com a melhor qualidade para o nosso paciente, tá? Então, sim, se precisar, vamos avaliar se temos habilidade. Se não acharmos que não temos habilidade, encaminhar para o ortodontista, que com certeza ele vai fazer um trabalho excelente. É claro que nem tudo é alegria. Nós temos sim alguns fatores limitantes que temos que avaliar do nosso paciente. Primeiro nós temos a idade, tá? Paciente classe 3, histórico de pai classe 3, aos 3 anos, mordida cruzada anterior. Vou colocar um aparelho? Não. Essa criança ela não tem idade
tanto emocional, mental, cronológica, talvez, poderia sim fazer uma interceptativa em dentadura decídua, mas nós não vamos ter o uso do paciente. Sempre a gente tem que pensar, quando fala em idade, qual é as condições desse paciente, qual é a sua capacidade de cooperar, de compreender o tratamento que está sendo feito, tá? Outro fator limitante, então, que a gente estava falando aqui, que era, enfim, a idade, que nós falamos da cronológica e da mental funcional. Outro fator limitante que nós temos, então, é o nosso hábito oral. Dentro do hábito oral, nós temos que pensar qual é a intensidade desse hábito, qual é a frequência que é feito este hábito e a duração. Por quê? Eu tenho uma criança que tem uma mordida cruzada bilateral. Faz sucção digital. Qual é a condição que eu tenho de fazer um uso de um aparelho removível ou fixo? Se nós temos uma grande intensidade de uso, frequência exagerada e quando começa a chupar o dedo, fica muito tempo chupando. Não, eu não tenho como fazer isso, tá? Então, mesmo que nós tenhamos uma idade adequada, não tenhamos problema com hábito oral, nós temos que ter a compreensão e a aceitação da família. Tem que ter apoio do núcleo familiar, tá? Se tratando de criança ou adolescente, o engajamento da família é muito grande. E realmente, se nós não tivermos apoio, com certeza não teremos sucesso, tá? Isso me fez lembrar uma história de uma paciente há muito tempo atrás, acho que há uns 10, mais ou menos, 10, 12 anos. Era uma menina, ela veio sempre com os pais e tinha uma mordida cruzada bilateral, ela era uma respiradora bucal também e foi feita a expansão rápida da maxila com um disjuntor de írax. Foi explicado para a família que iria ser feita as ativações e que com isso teria uma abertura, um diastema, né, interincisivo bastante aumentado, que era normal, que não precisava se preocupar. Ele se preocupa muito com essa abertura do diastema, se vai voltar. E aí essa menina morava com a avó, e a avó, ela disse, tá tudo errado. A próxima vez eu vou nessa dentista porque ela tá fazendo coisa errada, você tá ficando pior do que era. E ela chegou no consultório super categórica, assim, dizendo que eu tinha que explicar para ela o que estava acontecendo, que estava tudo errado, e aí nós explicamos para ela que ia voltar, ela muito intrigada, ela não aceitou, mas ela disse que ia me dar 30 dias até o próximo retorno para ver se começava a melhorar. Eu tinha o apoio da família, dos pais, mas eu gerei uma desconfiança na avó, e a avó veio até nós, e ela veio até mim, e aí nós precisamos explicar, justificar, para que tenhamos o apoio integral da família. Muito complicado quando a mãe quer fazer o tratamento, ou o pai, e o outro responsável, ele não aceita. A gente acaba, ou unimos todos, ou fica bem complicado, tá? Mas avaliar a precisão do diagnóstico. O que eu quero dizer com isso? Temos certeza que realmente temos uma mordida em topo que irá cruzar ou uma mordida em topo que não irá cruzar. É importante ter certo o nosso diagnóstico. A criança está em crescimento. Quando nós temos crescimento envolvido, existem vários viés, várias variáveis que podem mudar, sim, o nosso diagnóstico. A gente faz exames complementares, cefalometria, vários estudos de modelo para pensar no melhor tratamento baseado no diagnóstico. Mas muitas vezes o crescimento ele faz com que nós tenhamos algumas dificuldades. Por isso, na hora de estabelecer um tratamento, tem que ter preciso o nosso diagnóstico. Não tendo a precisão do diagnóstico, aguarda, espera e sim, com certeza, quando tiver certeza, será realizado um tratamento adequado, apropriado.
E por fim, temos que pensar como fator limitante também o crescimento e a morfologia, né? O crescimento e a morfologia crâniofacial, tá? Por que isso é um fator limitante? Porque às vezes nós temos questões genéticas, hereditárias, perfil, biotipo facial que não é possível às vezes fazer o tratamento. E nós temos que compreender isso, tá? Por exemplo, paciente com um lábio curto, né? A gente chama de lábio arco de cupido, mordida cruzada bilateral. Eu vou conseguir fazer um procedimento logo em dentadura mista, decídua? Às vezes não, a gente vai ter que esperar crescer um pouquinho mais, porque eu vou contribuir fazendo uma expansão, um alargamento do palato, eu vou acabar contribuindo para essa dificuldade de selamento labial. Falta de selamento labial é bem ruim, tá? Então a gente tem que proporcionar uma melhora e não a gente piorar uma situação já instalada, tá? Então avaliar bem isso. E é claro, como eu já falei várias vezes, né, o tratamento apropriado. Tratamento apropriado, ele está baseado em eu digo que seriam 3 argumentos que a gente tem. Momento ideal, mecânica adequada e, com certeza, a supervisão constante nossa, tá? Então, paciente que não vem regularmente ao consultório fazer as suas manutenções, não está com um tratamento adequado. A mecânica tem que ser a correta. E o momento? Qual é o momento? Cabe a nós definirmos junto com a família se naquele momento vai ser o ideal. Onde vai ter cooperação, onde vai ter a família disposta financeiramente também para o procedimento e principalmente como está essa saúde. Então tem algumas questões que nós temos que avaliar, sim, tá? Então assim, chegamos nessa resolução de que sim, a gente pode continuar, vamos fazer um diagnóstico e ver o que nós temos. Eu fiz mais ou menos um esquema onde eu diria o seguinte: feito o diagnóstico, paciente classe 1, tá? Então, paciente classe 1, nós vamos avaliar o quê? Hábitos, né? Como é que é o nosso espaço, tá? Então, temos hábito de sucção? Temos falta de espaço? Baseado nisso, nós vamos avaliar que tem apinhamento, tem mordida aberta, tem desvio de erupção, tem mordida cruzada, porque o classe 1 ele pode ter tudo isso. A chave de oclusão de classe 1 é do primeiro molar, tá? Sendo assim, a gente precisa fazer algum procedimento? Sim. Temos que fazer, sim. Tem que ser feito uma ortodontia? Tem que ser feito uma ortodontia. Apinhamento, se a gente tem risco de retenção, tem que fazer sim, temos que fazer expansão. Mordida aberta, com interposição de língua, então, tem que ser feito, tá? Classe 2. Classe 2, a gente vai avaliar o quê? Nós vamos avaliar o overjet, tá? E sempre que nós tivermos um overjet maior do que 5 milímetros, sim, vai ser indicado um tratamento ortodôntico imediato. Por conta de que nós temos o quê? Risco de traumatismo, tá? Risco de traumatismo devido à falta, muitas vezes, ou a exposição do dente sem selamento nenhum de lábio, tá? Avaliar a nossa época de crescimento. Por quê? Overjet maior de 5 milímetros, ortodontia. Baixo risco de trauma, a gente pode só fazer o quê? Avaliar. Crescimento alterado, onde a gente vê que realmente existe uma retrognatia mandibular, já com desgaste, por exemplo, de incisivos inferiores, uma vez que eles acabam fazendo a oclusão, ela se dá no palato, né, na papila interincisiva, onde nós temos uma mordida de topo, sim, eu acho que temos que pensar em ortodontia.
Tem um esquema aqui só para ver o que a gente avalia. Aqui, ó. Aqui nós temos uma classe 1/4, né, que a gente diz de classe 2, tá? A gente vai avaliando aqui, ó, tu vê que começa a ter um overjet acentuado, mais acentuado ainda e bastante acentuado. Esses são casos que a gente indica com certeza, a partir, digamos, de 3/4 de classe 2 e a classe 2 total, a gente vai indicar com certeza ortodontia pelo risco de trauma, além do que, não falando, giroversão de lábio, onde a gente tem posição baixa de língua pela falta de selamento, o risco de trauma que a gente comentou. Então, tem várias questões que sim, é importante que a gente faça a compreensão e para isso o diagnóstico. Classe 3. Classe 3 a gente não discute, ela sempre vai para ortodontia e o tratamento é imediato. Quando eu falo em tratamento imediato, tá? Eu estou falando de quê? Avaliando fatores limitantes, momento ideal, tá? Aquilo que eu falei lá atrás. Uma classe 3, uma criança de 3 anos, eu não vou ter colaboração nem cooperação. Então, eu sei que o quanto antes eu tratar uma classe 3, menos chance eu tenho de cair lá no futuro numa cirurgia ortognática. Então, sim, o quanto antes, mas às vezes a gente não tem condições e tem fatores limitantes. Então, a ortodontia, tá? Ela vai sim ser utilizada em todas as classe 1, classe 2 e classe 3. O que nós vamos avaliar dentro do nosso diagnóstico é aquelas questões de overjet, aquelas questões de apinhamento, mordida cruzada, mordida aberta, para ver se a gente já age interceptativamente, né? Ou já em dentadura permanente, já sim fazendo uma ortodontia, um aparelho fixo. Então, minha sugestão, tá? E aí eu gosto muito de falar da minha forma como eu conduzo no meu consultório, é que eu presto muito atenção. Então, a minha sugestão é que você preste muita atenção no seu paciente, tá? Desde a sua primeira consulta. O bebê, quando vem no consultório, a gente já começa, assim, a fazer a parte, o nível de atuação nosso preventivo. Falando de chupeta, falando de hábito de sucção, falando de amamentação, aquelas questões da primeira consulta do bebê que a gente já conversou, para que a gente tenha um olhar mais crítico das más oclusões. E isso vai, com certeza, tornar um tratamento no futuro muito mais simples ou até ausente. Quando se cuida de criança, não se pode fechar os olhos e não olhar a parte de crescimento crânio-facial e acompanhar o seu risco ou as suas mal-oclusões já instaladas. Então, finalizando, vamos ter mais aulas, né, sobre a ortodontia. Esse foi só uma pincelada inicial, que eu acho que é só para a gente entender a nossa conduta, né, em odontopediatria na questão da ortodontia. Então, se gostou desse vídeo, clica aqui, se inscreva no meu canal e compartilhe com os seus colegas. Até breve!